Aleluia! Que Deus incrível! Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia Sagrada. Aleluia! No livro de Daniel, nós vamos ler Daniel, capítulo 1. Deus colocou esse texto no meu coração segunda-feira passada. A gente até ministrou uma mensagem aqui e durante essa semana o Espírito Santo falou assim: amados, vocês vão ter um desafio de durante essa semana vocês lerem todo o capítulo de Daniel e meditarem nesse capítulo. Então eu quero trazer para você também que está aqui nesse dia, nesta noite, nesse culto, esse desafio durante essa semana. Todos os dias você vai ler o capítulo 1 de Daniel. Quem diz amém? Você vai ler, você vai orar, você vai meditar. Amanhã, terça, até domingo que vem. E eu tenho certeza, você vai chamar o Espírito Santo para fazer essa leitura contigo. E eu creio que durante a leitura desse texto, o Espírito Santo ele vai trazer revelações para você. Em algum momento, algumas palavras contidas nesse texto de Daniel 1, essas palavras vão saltar às tuas vistas. Elas vão, sabe aquelas letras de alto relevo? É como se fosse tornar uma letra de alto relevo. E você vai perceber algo ali. E você vai anotar essas palavras e vai orar, conversar com Deus em cima destas palavras. Onde, Deus, o que significa isso? Me esclarece mais a respeito disso. E você vai se surpreender com o que vai acontecer na tua vida. Alguém crê comigo? Amém. Deus já está falando, Deus já está agindo. Deus colocou. Que dia foi que a gente teve ali? Foi sexta-feira, enquanto eu ia ali na casa de um irmão nosso, pastor daqui da igreja, supervisor de área, pastor Larilson, e ele estava inaugurando um escritório do seu trabalho. Ele nos chamou para ir lá, para se confraternizar com a gente, chamou outros pastores, outros amigos, funcionários. E enquanto eu ia para lá, meditando nesse texto, e o Espírito Santo falou fortemente no meu coração, falando da decisão de Daniel. Daniel decidiu, e isso atraiu bênçãos. E aí Deus me colocou esse tema: decisões que atraem o favor de Deus. E eu quero que você preste muita atenção no que Deus vai estar falando conosco a partir de hoje e nos próximos domingos, em cima desse texto, dessas mensagens. Deus, Ele tem interesse de nos abençoar, mas mais do que tudo, Deus tem interesse em fazer parte da nossa vida. Levanta a tua mão. Você não é obra do acaso, você é um projeto divino para esse tempo. A tua vida é preciosa aos olhos do Senhor. E Ele quer ser mais participante do teu viver. Ele quer que você tenha consciência de que você não precisa andar sozinho ou sozinha nessa terra. Você tem um Deus que é um Pai na tua vida. Um Pai que é zeloso, um Pai que é cuidadoso, um Pai presente. Um Pai que quer te abençoar. Se alguém crê, tome posse dessa palavra nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Eu vou ler aqui do versículo 8, para a gente ganhar tempo. Já está tarde, 8h15. Versículo 8. Daniel, porém, decidiu. Você pode repetir comigo? Decidiu. Pode ser mais forte. Daniel, porém, desse lado aqui. Daniel, porém, mais forte. Daniel, porém, desse lado aqui. Daniel, porém, decidiu o quê? Não se contaminar
com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Você pode dizer amém? Espírito Santo, sabemos que o Senhor está aqui. Pedimos que o Senhor continue dominando este ambiente, esse lugar, essa atmosfera seja cheia da tua graça, da tua presença poderosa e sobrenatural. Nossos ouvidos estejam atentos para ti, nossos corações estejam receptivos ao que o Senhor tem para liberar sobre nós nesta noite. Cumpre o teu propósito nesse lugar, mais uma vez, para a glória de Deus. É no nome de Jesus que oramos. A igreja diz amém. Amém. Podeis assentar, amados. Então é uma série de mensagens que começa hoje. Serão 3 domingos. E uma das coisas interessantes nesse texto é que Daniel era um jovem da tribo de Judá. E diz a palavra aqui, se você for ler todo o capítulo, você vai observar que Judá foi atacada pelo rei Nabucodonosor. E lá eles invadiram e conquistaram Judá. E Nabucodonosor, ele levou os tesouros da casa de Deus. E ele falou para o seu chefe do exército, dos oficiais. Ele falou assim: olha, vai lá e traz aqui para o meu palácio jovens da família real e das famílias nobres daquela nação. E eu quero que você os coloque aqui e eles passem um período, 3 anos, aprendendo sobre a nossa cultura, sobre os nossos costumes, sobre a nossa língua. Eu quero que você os prepare para que depois eles venham me servir no reino. Jovens inteligentes, jovens saudáveis, sem nenhum defeito, e jovens que tenham conhecimento de muitas coisas. E diz a palavra que no meio desses jovens estava Daniel, estava também Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia destaca esses 4 jovens. Eles foram levados cativos. E lá diz a palavra que o rei determinou qual era a porção do manjar deles, a porção diária, o que eles deveriam comer diariamente. Ele ditou, ele disse: olha, vão comer assim, isso e aquilo. E também a medida do vinho. Escreveu e decretou para o chefe dos oficiais. Daniel, ele sabia que toda aquela comida e que a bebida, que o manjar do rei era oferecido aos seus deuses, aos deuses daquela nação. Porém Daniel, ele servia ao Deus verdadeiro, Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Cadê aqueles que adoram o nosso Deus? E ele tinha um sentimento no seu coração, tinha algo que Daniel não abria mão, que era a sua fidelidade com Deus. A sua o quê? Fidelidade. E ele, ao saber que aqueles banquetes eram oferecidos a deuses estranhos, ele tomou uma decisão no seu coração. E foi aqui onde nós lemos no versículo 8. Daniel, ele decidiu não se contaminar com o manjar do rei. E ele ainda chamou seus colegas, seus amigos: olha, eu tomei essa decisão, não vou abrir mão de forma alguma. E os seus amigos: estamos juntos e misturados, estamos dentro desse propósito também, vamos estar unidos nisso. E aí então Daniel chamou o chefe dos oficiais e lhe disse: olha, nós não vamos comer dessa comida, você pode nos liberar dela? Aí o chefe falou assim para eles: olha,
eu até poderia fazer isso, mas eu posso correr um grande risco, porque se o rei souber, ele pode me degolar, tirar minha cabeça fora. Ele ficou temeroso, mas diz a palavra que Deus deu graça para esses jovens diante desse chefe. Então esse chefe colocou alguém para cuidar deles, e Daniel chegou com essa outra pessoa, com o auxiliar dele, e falou assim: olha, nos dê legumes e nos dê água. E aquele rapaz falou assim: eu não posso fazer isso, porque pode ser que quando vocês se apresentarem diante do rei, vocês vão estar mais, seus semblantes caídos, e eu posso ser morto por causa disso. Ele falou assim: olha, vamos fazer um teste, vamos fazer um experimento durante 10 dias. Durante 10 dias vocês vai dar só nos dar legumes e água, e aí no final dos 10 dias você faz a prova. Aí ele: tudo bem, combinado. Durante aqueles 10 dias, aqueles jovens só comeram legumes e beberam água, enquanto os outros se esbanjavam na mesa do rei, comida à vontade, cardápio assim, seleto, na porção que o rei havia designado para eles. E no final dos 10 dias, aqueles 4 jovens se apresentaram para aquele rapaz, e ele olhou para eles. Como é que eles estavam? Diz a palavra que eles estavam com uma aparência saudável, que eles pareciam bem mais nutridos do que os outros jovens, que eles pareciam mais bem robustos que os outros jovens. Ele percebeu que só com os legumes, aqueles jovens eram mais fortes, mais saudáveis, mais bonitos. E então ele permitiu, e durante todo aquele período, ele só deu legumes e água para os jovens. Amados, não é que Daniel resolveu: eu vou virar vegetariano. Não é que Daniel não gostasse do cardápio do rei. Não é que Daniel, ele de um outro, vamos ser vegano. Tem um tal de vegano? Não, amados. Daniel não queria se contaminar com o manjar do rei. Olha só o que uma simples decisão em honrar o seu Deus, em honrar o seu Senhor, o que causa na vida dessa pessoa. Daniel nem sabia o que estaria à sua frente há anos futuros, mas a decisão que ele tomou naquele momento, de uma coisa aparentemente simples, uma refeição, resultou em grandes bênçãos de Deus sobre a vida dele. Mas o que mais me chama a atenção, amados, na decisão de Daniel, não é que ele estava almejando ser famoso, não é que Daniel queria ter um lugar de destaque naquele reino. Daniel tomou aquela decisão não é porque ele almejava ser muito abençoado. Deus, eu vou fazer assim, para o Senhor fazer assim. Ele não barganhou, ele não buscou o benefício próprio. O que motivou Daniel a tomar aquela decisão era ter um relacionamento verdadeiro com o seu Deus. O que fez Daniel tomar aquela decisão é se manter firme no meio de um ambiente totalmente contrário ao seu Deus. Daniel saiu da sua nação, dos seus costumes, das suas liturgias, para uma outra nação desconhecida, foi levado como cativo, como escravo, foi para a Babilônia, para o palácio, um ambiente contrário à sua fé,
a sua santidade, o seu relacionamento com Deus. Porém, Daniel, mesmo distante da sua nação, mesmo distante da sua família, mesmo distante dos lugares onde ele frequentava e buscava Deus, ele se manteve firme. Ele não se deixou levar pelo ambiente que frequentava. Ele entrou na Babilônia, mas Babilônia não entrou no seu coração, porque o seu coração já estava ocupado pela presença do Deus poderoso. E ele entendia que isto era o mais importante na vida dele. Mas aquela decisão liberou grande favor de Deus sobre ele. Se você vai continuar a leitura, você vai ler todo esse capítulo, você vai ver quanto Deus abençoou Daniel e aqueles jovens. Mas algo que eu quero que você entenda nesta noite, que é o principal na mensagem, que é a palavra que Deus tem para nós: o quanto Deus é importante no nosso viver. Que lugar na nossa vida Deus está. O quão o nosso relacionamento com Deus, ele é importante. O quanto valorizamos Deus, o nosso viver, a sua santidade, a ponto de abrirmos mão de coisas que o mundo oferece para fazer prevalecer a presença de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos chama a atenção nesta noite. O quanto valorizamos Deus de verdade. Até onde você iria para preservar a tua comunhão com o Espírito Santo? O quão firme você se manteria para preservar o teu relacionamento, a tua intimidade e a tua comunhão com os céus? É disso que se trata esse texto. E é isso que Deus está nos chamando a atenção nesse tempo. O quanto nós o desejamos, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas o quanto desejamos pelo que Ele é. Jó, me lembrei de Jó. Jó era um homem reto, que temia a Deus, que se desviava do mal. Um homem que era muito abençoado, muito rico, muito próspero. E diz a palavra que Satanás chegou diante de Deus. E aí Deus falou: tu viste meu servo Jó, como ele é fiel? Aí ele: mas também, só abençoou ele tanto. Ele é um homem tão rico. Só protege ele, só guarda ele, só faz tanta coisa. E também, quem é que a pessoa vai blasfemar desse jeito? Tá tudo certinho com ele. Aí Deus falou assim: então vai lá, toma as coisas dele. Aí Satanás foi ligeirinho. Aí o fogo do céu matou todos os filhos. O céu matando, acabando tudo. Acabou o rebanho de ovelhas, de gado, de tudo. E aí quando chegava um funcionário deles: olha, os teus filhos estavam numa casa reunidos, comemorando, veio o fogo do céu, matou tudinho. Aí Jó: meu Deus, aí acabou de falar, receber essa notícia, chegou outro: olha, veio o fogo do céu, matou todas as tuas ovelhas. Cada uma sequência. Aí Jó: no sair do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, que situação. Aí Jó permaneceu fiel. Aí Satanás voltou lá de novo. Aí Deus falou: tá vendo, Jó? Se manteve íntegro, se manteve fiel. Ah, mas também ele tem saúde e tal. Então vai lá, toca na saúde, mas você não pode tocar na vida dele. E vocês sabem como ele ficou, da cabeça aos pés, cheio de feridas, ficou fedorento.
Todo mundo se afastou dele. Até sua esposa falou assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele falou assim: mulher, tu estás falando com alguém que não está muito bem na cabeça. Eu não vou, por acaso, eu só vou receber o que é bem do Senhor. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia a razão de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ele não questionou. Ele falou assim: não receberia o bem e não receberia também o mal do Senhor. Permaneceu firme. Porque o que importava para Jó era a presença de Deus na vida dele. O que significa a presença de Deus na sua vida? É só enquanto as coisas estão boas? É só enquanto está tudo bem? É só enquanto os teus investimentos estão dando certo? É só enquanto a tua saúde está boa? É só enquanto as portas estão abertas? Tem uma canção, né? Entoada. Segura aí. Tem uma canção assim. Como é que é? Se ele abençoar, ele é Deus? Como é que é? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Se a bênção vier, ele é Deus. Mas se a bênção não vier, ele continua sendo Deus na tua vida? Se a porta abrir, Deus é bom. Mas se a porta fechar, Deus continua sendo bom na tua vida? E a canção fala assim: eu não louvo pelo que ele faz, eu louvo pelo que ele... Amados, vamos ser sinceros. O quanto louvamos pelo que ele é? O quanto nós abrimos nossa boca e dizemos: Senhor, tu és maravilhoso no meio da dor, no meio da solidão, no momento do fracasso, no momento da traição, no momento em que tudo se fechou, no momento em que ninguém estendeu a mão para você. Deus continuou sendo Deus na tua vida. Que as circunstâncias não venham determinar o nosso relacionamento com Deus. Que o nosso relacionamento com Deus, que a nossa firmeza em Deus esteja acima das situações momentâneas. Que o nosso relacionamento com Deus não esteja firmado em simplesmente nas bênçãos dele, mas que o nosso relacionamento com Deus esteja firmado pelo que ele é. Você pode aplaudir a Jesus nesta noite. Hoje é noite de decisão. Está na hora de a gente decidir por Deus acima de qualquer coisa. Davi. Uma inspiração para nós. Mas Davi cometeu um pecado tão grande que a gente fica imaginando como é que Davi, aquele homem que adorava Deus, um homem que preparou as coisas, trouxe a arca de volta, um homem que adorava, um homem que tantas coisas boas, tantos momentos, mas ele pecou e ele já era rei. Pecou, ele adulterou, ele matou, mandou matar. Como pode isso? Aí Deus mandou lá um profeta: olha aí, ó, vou te falar um negócio aqui. Falou para ele, ele reconheceu o seu erro. Aí ele foi conversar com Deus. Está lá no Salmo 51. Que oração de alguém quebrantado, de alguém que reconhecia o quão miserável é. Mas ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E lá pelo verso 10, amado, que é um dos pontos cruciais da oração de Davi. Porque quando Davi pecou e ele reconheceu o seu estado miserável, que Deus seria justo em acabar com a vida dele, onde ele reconhecia: Deus, o Senhor é justo, a minha vida não, o Senhor pode dizimar agora a minha vida aqui. Mas uma coisa ele falou para Deus:
Ele não falou assim: Senhor, me perdoa e não tira o reino de mim, não. Ele não orou para Deus: Senhor, me mantenha como rei. Senhor, ele não orou para dizer assim: Senhor, não deixa eu ser humilhado por ninguém. Senhor, não tira minha riqueza, não tira a minha saúde, não tira a minha fama. Ele não orou pedindo isso. Ele disse: Senhor, não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Ele não se preocupou com as coisas terrenas. Ele se preocupou foi com o seu relacionamento com Deus. É disso que nós precisamos repensar a nossa vida, que nos motiva a estar na presença de Deus. É só pedir bênção, é só pedir um milagre, ou é a presença dele é suficiente em nós? Que a presença do Senhor, ela seja suficiente nas nossas vidas. Assim como Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Esta noite precisamos tomar uma decisão. Daniel tomou a decisão sem nem pensar quantas coisas ele iria viver naquela nação, mas a decisão que ele tomou de honrar a Deus, e a palavra de Deus nos diz lá em 1 Samuel, no capítulo 2, acho que no versículo 30, lá no capítulo 2 de 1 Samuel, diz assim: porque eu honrarei os que me honram, mas os que me deixam de lado, eu também vou deixar de lado. Quem está entendendo essa palavra? Quando honramos a Deus acima de todas as coisas, Ele nos honra. E quando Daniel honrou a Deus acima daquele banquete, o significado daquele banquete, Deus honrou Daniel. O favor de Deus foi liberado sobre a sua vida. E Daniel, ele viveu vários reinados. Passou por Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dario. Em todos esses reinados, Deus o colocou em altas posições. E em todos esses reinados, ele sempre foi um homem de influência naquele lugar. Diz a palavra, aqui ainda quando ele era jovem, naquele primeiro momento, que ao decidir não se contaminar, diz a palavra que Deus deu a ele uma aptidão incomum para aprender a literatura, a cultura e a sabedoria daquela nação. Deu a ele e aqueles jovens essa capacidade, essa inteligência a mais, para desvendar, discernir as coisas. E diz a palavra que para Daniel, Deus ainda deu o dom de interpretação de sonhos e visões. Porque Daniel que deu a ideia, Daniel que foi o que estimulou os demais. Deixa eu dizer aqui nesta noite, quando decidimos honrar a Deus, Deus também decide nos honrar. Quando valorizamos de verdade o nosso relacionamento com Deus, a nossa fidelidade a Deus, Deus também é fiel para conosco. E nesta noite é a noite de decidirmos o que queremos para a nossa vida. Hoje é noite de decidirmos onde vamos colocar Deus no nosso viver. Que posição Ele vai ocupar na minha existência terrena? Onde Ele estará nas minhas decisões, nas minhas escolhas, diante dos desafios? Olha, honrar a Deus não significa que as coisas serão fáceis. Naquele período, naqueles reinados, Daniel sofreu perseguição, Daniel sofreu conspirações, Daniel teve muitos desafios, mas uma coisa importante: Deus era com ele.
relacionamento queremos com o nosso Pai do céu. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. E hoje não dá mais tempo. Ei, amado, não dá mais tempo de ficar titubeando entre dois pensamentos. Não dá mais para vivermos cocheando entre duas ideias. Diz a palavra que Daniel decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Ele decidiu não fazer algo. Não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou quebrar o meu relacionamento com Deus. Eu não vou fazer isso, não vou comer desse manjar, porque esse manjar é oferecido a outros deuses. Se eu comer desse manjar, a minha santidade e a minha fidelidade a Deus será rompida. Eu não vou fazer isso. Deixa eu te falar. O que você precisa não fazer para que a tua comunhão com Deus seja preservada? Ele decidiu, não vou fazer. O que você precisa decidir hoje na tua vida? Eu não vou fazer mais isso, porque eu sei que toda vez que eu faço isso, que eu pratico isso, eu estou desagradando a Deus. Eu estou me afastando de Deus. Eu estou criando separação entre mim e Deus. Eu não posso mais manter esse hábito na minha vida, porque isso está atrapalhando a minha comunhão com o Espírito Santo. Hoje é noite de decisão, irmão, minha irmã. Glória a Deus. Precisamos estar firmes diante de Deus e diante da pressão do mundo. O mundo precisa saber que você é um escolhido de Deus, que você é uma escolhida de Deus, que você foi chamado para esse tempo para representá-lo nessa terra. E é hoje a noite de decidirmos. Ele decidiu, não vou comer desse manjar, atrapalhar minha comunhão, não vou mais. O que você precisa parar hoje? O que você precisa parar hoje? Interessante. Aí ele pediu um cardápio diferente. Meu jovem, ele mudou o cardápio. O cardápio já estava determinado pelo rei. A porção diária já estava determinada pelo rei. Mas ele disse, não, dá para mudar esse cardápio? Dá para colocar outra coisa para a gente se alimentar? Não tem aí uma alfacezinha, não tem um couve, tem aí um tomate, tem uma rúcula, sei lá quais eram as plantas, os legumes da época lá, da região. A gente quer isso aí. A gente não quer vinho também, a gente quer água. Tem água potável, tem água saudável aqui, a gente quer essa água. Ele mudou o cardápio. O que precisa ser mudado na tua vida? Um hábito que precisa ser mudado na tua vida. Tem algum comportamento que precisa ser mudado na tua vida. Tem alguns ambientes que precisam ser mudados na tua vida. Tem algumas conversas que precisam ser mudadas na tua vida. Desejos que precisam ser mudados na tua vida. É hora de levarmos a sério o nosso relacionamento com Deus, de sermos firmes. Olha, Deus não quer a perfeição de nós, mas Ele quer uma rendição. Ele quer um coração rendido, Ele quer um coração convertido, Ele quer um coração quebrantado e contrito.
perfeição, mas Deus está escolhendo um coração sensível a Ele. Um coração que se deixa ser tratado por Ele. Um coração que, onde Ele reina, onde Ele habita, onde Ele domina, onde Ele está presente. E eu quero orar por pessoas aqui nesta noite que estão dispostas a tomar uma decisão na sua vida. Eu não sei qual é a decisão que você vai tomar hoje, não me interessa saber qual é a tua decisão, mas se você entende que o Espírito Santo está falando ao teu coração nesta noite, através dessa mensagem, e que você precisa tomar uma decisão diante de Deus e diante dos homens, Deus vai honrar a tua atitude. Deus vai honrar a tua atitude. Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar a tua entrega. E o favor de Deus vai chegar sobre a tua vida. Foi assim que aconteceu com Jó. Perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, mas ele permaneceu fiel. E lá no capítulo 42 diz a palavra que Deus trouxe tudo de volta na vida de Jó, lhe deu em dobro, e que o último estado de Jó foi mais abençoado do que o seu primeiro estágio. Deus deu a Daniel aptidões incomuns, inteligência incomum, deu a ele dons de interpretação de sonhos e visões. Deus deu a ele lugares estratégicos, porque Daniel louvou a Deus. Nessa noite eu quero orar por você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Venha, decida nesta noite a se posicionar diante de Deus. Dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, eu não vou abrir mão da minha fé. Estão querendo me corromper, estão querendo me comprar, estão querendo me tirar da tua presença, estão querendo me seduzir, estão fazendo ofertas interessantes, tentadoras. Mas nesta noite Deus fala conosco de uma maneira clara. Vamos decidir por Deus, vamos decidir nos manter fiel a Deus, porque Ele vai nos honrar. Aleluia. Você que precisa voltar para Jesus, você que se afastou de Jesus, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de rendição, hoje é noite de entrega. Venha, diga sim para Jesus, porque Ele tem vitória para a tua vida, Ele tem perdão para os teus pecados, Ele tem renovo para a tua alma. Aleluia. Gente quer o favor de Deus, mas não quer se manter firme diante dele. Muita gente quer as bênçãos de Deus, mas não estão dispostos a pagar o preço, não querem se manter leais a Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo, Ele nos lança o desafio de decidirmos por Deus. Entrega para Deus. Deus, eu sou fraco. Deus, eu não consigo vencer essa luta. Deus, eu quero estar contigo, mas o vício é maior do que eu. Esta peleja é maior do que eu. Mas Deus te diz nesta noite: venha na minha presença, porque é o meu poder, é a minha graça, é o meu favor que vai te libertar. O que Deus quer de você é a tua entrega. Senhor, eu estou chegando diante de ti, eu sou fraco, eu sou um pecador, eu sou miserável, não tenho força, mas Deus quer que você venha desse jeito. Ele vai te transformar numa nova criatura. O poder dele, o favor de Deus vai te fortalecer, vai desfazer o cativeiro
e vai te dar uma vida nova diante dele. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de decisão. Decida por Deus. Decida por Deus e deixe as consequências com Ele. Decida por Deus e deixe que o favor dele te sustente. O favor do Senhor sustentou Daniel em todos aqueles reinos. O favor do Senhor o guardou, o protegeu, mesmo quando ele foi jogado na cova dos leões. O favor do Senhor o alcançou e o protegeu diante daqueles animais ferozes e famintos. O favor esteve liberado sobre a vida de Daniel. O favor também será liberado sobre a tua vida. Nós vamos orar. Nós temos pessoas aqui se reconciliando, se rendendo a Jesus. Temos pessoas que estão aqui para que Deus venha libertar. Eu quero orar por pessoas aqui ainda, antes dessa oração, por pessoas que precisam ser libertas, por hábitos que te prendem diariamente, por pensamentos que dominam a tua mente, por vícios que tiram a tua energia, a tua alegria. Esta noite Deus tem liberdade para você. Deus quer quebrar essas correntes. Hoje à noite você decidir por Deus. Deus, eu te quero, mas eu faço isso. Deus, eu te quero, mas não consigo me livrar disso. Deus, eu te quero, o Senhor sabe, mas eu não consigo sair daquele lugar. Nesta noite, saia do seu lugar aí, vem aqui à frente, porque o favor da liberdade de Deus vai te alcançar. O favor que quebra as correntes, o favor que quebra os cativeiros, o favor que traz liberdade para a alma, para a mente. Ele está aqui para intervir na tua vida. Aleluia! Saia do seu lugar, eu estou insistindo porque há uma guerra sendo travada. Igreja do Senhor, vamos estar intercedendo porque há uma guerra sendo travada nesse momento. Mas Deus não abre mão da tua vida. E você precisa se decidir em nome de Jesus. Escapa-te pela tua alma, diz o Senhor dos Exércitos. Ele conhece as tuas estruturas. É por isso que Ele oferece para você favor. Ele sabe que você é fraco, por isso que Ele oferece para você poder, porque é o poder dele que te dá vitória dessa terra. Então venha em nome de Jesus. É a tua atitude de fé nessa hora, é a tua atitude de fé, de coragem. Nós vamos orar. Temos vidas se reconciliando aqui. Tem mais alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem mais alguém? Tem mais alguém para Jesus? A igreja estende as mãos aqui em direção a Senhor. Temos uma vida aqui. Temos mais outra vida aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra vida aqui. Que bênção. Maravilha. Glória a Deus. Depois eu quero que você leve esses casais aqui naquela sala para a gente conversar com eles. Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu favor, nós cremos na Tua misericórdia, nós cremos, Senhor, na Tua benignidade. E eu creio, Pai, que essas vidas que vieram aqui à frente estão confessando que precisam de Ti, que sem Ti, Pai, a vida deles não faz sentido. Eles estão aqui à frente reconhecendo que precisam, Pai, da Tua bondade, do Teu perdão, da Tua misericórdia, que precisam da Tua presença na vida deles, Deus. E o Senhor afirma, Jesus, na Tua palavra, que aquele que vem até a Ti, de maneira nenhuma Tu lanças fora. Então, Senhor, agora abraça cada um deles
que eles recebam o teu abraço, que eles recebam o teu perdão, que eles recebam a tua paz, que eles recebam agora a tua alegria, a alegria da salvação, a alegria da comunhão contigo, a alegria, Senhor, de ter o Espírito Santo habitando na vida deles. Dê a eles agora, libera favor dos céus sobre suas vidas, o favor, Senhor, de vencer um vício, o favor, Senhor, de vencer a pornografia, o favor de vencer a promiscuidade, o favor de vencer, Senhor, as suas tentações, a vitória, Pai, sobre suas vidas, a vencer a corrupção, a vencer, Senhor, o pecado. Nesta noite libera o teu favor, favor que cura, o favor que liberta, o favor que sara, que salva, que perdoa, que restaura, que renova. Sim, Senhor, restaura vidas agora nesta noite. Os teus filhos tomaram uma decisão e eles se decidiram por Ti, se decidiram entregar para Ti suas vidas. Senhor, então honra a fidelidade deles, honra essa decisão deles e abençoa. Surpreenda-o, Senhor, com a tua graça, com o teu amor, com a tua presença poderosa e sobrenatural. A tua paz invada agora cada um deles e que eles recebam de Ti a convicção de que eles pertencem a Ti, de que eles são filhos amados, que elas são filhas amadas e que o Senhor agora toma posse de suas vidas. Nós os abençoamos, Pai, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Vamos aplaudir a Jesus.